Continuando aqui o nosso estudo de Kuzari, a gente está aprendendo sobre como foi, quem são os personagens que transmitiram a Torá de geração em geração. E a gente está conhecendo um pouquinho das histórias de cada um deles, de cada um dos que o Haver aqui traz no Kuzari, no Sefer Kuzari. E o principal ponto é reconhecer, é entender, é saber que a Torá não foi transmitida por pessoas que tinham um conhecimento básico da Torá, sabiam um pouquinho, ou até sabiam muito, e eles passaram para frente o conhecimento que eles tinham, e era um conhecimento mais ou menos não completo. Não, a gente precisa saber que as pessoas que transmitiram a Torá, eles se dedicaram a isso a vida inteira, com todas as forças que eles tinham, e eles passaram para frente um conhecimento exato, claro. A transmissão da Torá não foi algo mais ou menos, não foi algo sem muito bem pensado, muito bem planejado, não. A transmissão da Torá é feita por pessoas, por tzadikim, por chachamim, por pessoas com todo o conhecimento da Torá. Na última aula a gente falou sobre Hillel Azaken, como Hillel adquiriu o conhecimento dele, o que ele estava disposto a fazer para conseguir sentar, estudar e ouvir o shiur de Shmaya Talion, para poder passar para frente o conhecimento da Torá, a Torá oral. A Gemara em Masechet Sukkah, e essa Gemara traz aqui o curso, ele fala para a gente quem eram os alunos de Hillel Azaken. Hillel Azaken, ele tinha milhares de alunos, não tinha poucos alunos, ele tinha uma escola inteira, um Beit HaMidrash inteiro, gerações e gerações de alunos, milhares de alunos, porém, dentre eles, tinham 80 especiais. Conta para a gente a Gemara em Masechet Sukkah, assim traz o Kuzari. Hillel, ele tinha 80 alunos especiais. 30 desses alunos, eles eram tão grandes que eles poderiam chegar em níveis de profecia igual Moshe Rabbeinu. Obviamente, não no ponto de vista da clareza da profecia. Moshe Rabbeinu é um nível a mais, é um nível especial no qual ninguém chegou. Mas eles eram aptos a serem profetas. 30 dos alunos de Hillel, eles só não foram profetas porque já não existia mais profecia. A profecia, naquele momento, não estava ligada, não tinha a possibilidade de ter a profecia, mas eles tinham todo o necessário para merecer. Certo? É igual um computador que não tem bateria. Eles são perfeitos, eles tinham tudo o que precisa para funcionar, só que a bateria não está conectada, a bateria não está funcionando, não existia profecia naquele momento, então eles não foram profetas. Mas se não, eles chegariam. 30 desses alunos eram reuim para serem profetas, igual Moshe Rabbeinu. 30 tinham a força de Yoshua Binun de parar o sol. Numa das guerras, das primeiras guerras, quando Bnei Israel entram em Eretz Israel, Yoshua está guerreando e começa a escurecer, e se escurecer vai ficar difícil perseguir os inimigos, encontrar os reis que fugiram. Então Yoshua fala, Shemesh begivon dom v'yarech be'emek hayalon. Yoshua manda o sol parar e o sol para. O sol fica parado até que a guerra termine. 30 dos alunos de Hillel Azaken tinham a força, tinham a cor de parar o sol igual Yoshua Binun. E 20 medianos. E 20 eram mais ou menos. Fora os outros milhares, 20 eram mais ou menos, certo? Imagina o que é mais ou menos, o que é ser Benoni, os mais ou menos, nessa época, nos alunos de Hillel Azaken. O maior deles, fala Gemara, era Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel, conhecido no Targum Yonatan, ele era o maior dos alunos de Hillel Azaken. A Gemara conta na continuação que quando Yonatan ben Uziel estudava, igual a Torá foi entregue com fogo e com fumaça e com luz, assim também era o estudo de Torá de Yonatan ben Uziel. Todo passarinho que passava por cima da cabeça dele, na hora que ele estava estudando, queimava. Tinha um amudo de fogo, uma coluna de fogo subia de Yonatan ben Uziel quando ele estudava a Torá. Como é contado em alguns lugares no Zohar, sempre que Rabi Shimon Bar Yochai, ele ensinava a Torá, assim, essa Torá tinha fogo junto com ela, não era algo, era um fogo físico, realmente há um fogo, um calor que chegava junto com o Limut Torá, assim também Yonatan ben Uziel, Kol of sheporeh halav miad nistrav, todo passarinho que passava por cima dele, queimava. Tem quem explique que significa o seguinte, of representa aqui os pensamentos. Todo o pensamento de Yonatan ben Uziel, toda madrigá, todo nível novo que ele atingia no estudo de Torá, logo se queimava. Ele atingia um nível maior. Ele estava sempre progredindo, sempre crescendo, 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 sem fim, sem parar. E o menor deles, prestem atenção, o que a Gemara conta sobre o menor dos alunos de Hillel Azaken, conhecido como Rabban Yochanan ben Zakkai. Certo? Rabban Yochanan ben Zakkai, famoso rabino da Torá, aparece muitas vezes no nosso Shas. Rabbi Yochanan ben Zakkai, ele foi aquele que
que teve que decidir o que fazer em Jerusalém, quando Jerusalém estava cercada pelos romanos, não sabiam o que fazer, não sabiam se guerrear, se rendiam, o que fazer. Rabbi Yochanan ben Zakkai é aquele que sai para conversar com o general, com o Keisar, para decidir o que fazer, decidir qual é o próximo passo do povo judeu. Esse era Rabbi Yochanan ben Zakkai. A Gemara conta que quando Rabbi Yochanan ben Zakkai estava falecendo, ele começou a chorar. E os alunos vieram para ele e perguntaram, Rav, por que está chorando? Você é Gdolador, você certeza vai para o Olam Abá, por que você está preocupado? Ele falou para eles, não, eu não sei, eu tenho na minha frente 2 caminhos. Se eu vou seguir para o Olam Abá, ou se eu vou seguir para o Geinom, eu não sei para onde eu vou. Os alunos perguntaram para ele, mas você, como pode ser? Como pode ser uma coisa dessas? O que Rabbi Yochanan ben Zakkai estava com medo? Por que ele ficou com essa preocupação se ele vai para o Olam Abá ou não? Justamente por isso, porque ele decidiu o futuro de Jerusalém. Ele decidiu abrir mão de Jerusalém, ele decidiu pegar as gerações de Rabban Gamliel, Shoshel de Rabban Gamliel, que eram os Nessiim, eram os presidentes, ele decidiu salvar a Tzadok, ele quis reconstruir o centro da Torá em Yavne. Nuli Yavne vechachami, ele pediu para refazer o centro da Torá em Yavne e deixar Jerusalém de lado, porque ele viu que Jerusalém estava perdida, muita discussão, muita briga entre o povo, não tinha mais salvação, ele decidiu começar de novo um centro de Torá novo em Yavne. E ele ficou na dúvida se realmente ele seguiu o caminho correto ou não, ou seja, ele ficou com muito medo, ele tomou essa decisão conscientemente, mas isso ficou na cabeça dele a vida inteira, até que no momento de falecer ele estava preocupado se ele tomou a decisão certa lá atrás. Quantas decisões a gente faz na vida, às vezes sem pensar, pensa aqui, pensa lá, não pensa muito, e acaba tomando decisões sem considerar muito, e depois de uma semana, 2 semanas, um mês, um ano, você já nem lembra. Rabbi Yochanan ben Zakkai, aquela decisão ficou na cabeça dele a vida inteira. Conta pra gente, Agmará, o que Rabbi Yochanan ben Zakkai sabia? Quem era esse aluno de Hillel Zaken? Ele não deixou de estudar Mikra, Tanakh, Mishnah, Gemara, Alachot, Agadot, Dikdukei Torah, Dikdukei Sofrim, Kalim v'Chamurim, Gzerot Shavot, Tkufot, Gimatriot, Sichat Malachei Hasharet, Sichat Tkalim, Sichat Shedim, Meshalot Kovsim, Meshalot Shoalim, Davar Gadol veDavar Katan. Ou seja, fala pra gente a Gemara. Rabbi Yochanan ben Zakkai, ele sabia o Tanakh inteiro. Ele sabia todas as Mishnayot. Ele sabia todas as Gemarot. Todo tipo de estudo que a gente encontra em Hazal, de Gzerah Shavá, de comparação entre Psukim, ele sabia. Ele sabia calcular Tkufot, ele sabia calcular quando vai começar a primavera, quando vai começar o outono, o inverno, calcular, ou seja, ele sabia toda a astronomia, ele sabia como funcionavam, como era a movimentação dos astros, para saber exatamente quando tem que cair Pesach, e quando você precisa fazer a Dar Rishon, você precisa fazer a Dar Sheni. Ele sabia Sichat Malachei Hasharet, a língua dos anjos, como os anjos conversam entre eles. Sichat Shedim, como os demônios conversam entre eles. Sichat Dkalim, ele sabia a linguagem, a conversa entre as Dkalim, entre as palmeiras, entre as árvores. O que é isso? Eu não sei. Rashi também não sabe. Rashi fala que ele nem sabe o que é isso. Ou seja, tem alguma coisa que Rashi não sabe o que é. Rabbi Yochanan ben Zakkai sabia isso claramente, certo? A gente vê essas gerações que transmitiram a Torá lá atrás, são gerações impressionantes. Tem, se não me engano, 25 lugares no Shas, na Gemara inteira, em que Rashi fala, eu não sei o que é. Esse é um deles. Meshalot Kovsim, Meshalot Shoalim, ele sabia todo tipo de machal, quando ele queria transmitir a Torá, quando ele queria dar um shiur, precisa às vezes usar um machal, usar uma anedota, usar uma historinha, para fazer as pessoas entenderem melhor, ele conhecia todas as historinhas necessárias para contar. Davar Gadol, Davar Katan. Davar Gadol, ele tinha conhecimento sobre todo Maaseh Merkavah. Maaseh Merkavah é a carruagem divina. São dos maiores sodó, dos maiores segredos da Kabbalah. Rabbi Yochanan ben Zakkai sabia. Ele tinha todo o conhecimento filosófico do judaísmo, de Emuná, do que é Kadosh Baruch Hu, como Kadosh Baruch Hu rege o mundo. Por outro lado, ele sabia também da Varkatona, ele sabia cada alahá e alahá. Tudo que a gente encontra discussão na Gemara entre Abai e Rava são discussões sobre várias alahot, vários dinim relacionados à prática do dia a dia, as mitzvot, ele sabia também. Ele sabia não só as alahot grandes e importantes, ele não sabia somente as questões filosóficas, questões gerais de emuná, de fé, ele sabia também as coisas práticas do dia a dia, cada alahá e alahá de Ilhot Shabbat, Ilhot Kashrut, qualquer tipo de alahá. No mundo acadêmico, hoje em dia, tem uma grande discussão sobre o Rambam. Porque o Rambam ele tem 2 grandes livros. Ele tem um livro chamado Moreh Nevuchim, ele tem um livro chamado Yad HaChazakah.
Em Moreh Nevuchim, o Rambam explica todos os conhecimentos, todos os fundamentos da fé judaica. Ele entra lá em discussões com vários grupos de filósofos gregos, árabes que tinham na época dele. Ele discute com todos eles, tentando explicar quais são os fundamentos da fé judaica. E são questões filosóficas muito complicadas, certo? Que geralmente nas faculdades, digamos assim, são estudadas na parte de humanas, de sociologia, de filosofia. Por outro lado, o Rambam tem um livro chamado Yad HaZakah, no qual ele escreve Alachot. E as Alachot, o Rambam desce até os mínimos detalhes da Alachá. Geralmente, a maioria das pessoas, ou ele é bom em humanas, ou ele é bom em exatas. Juntar os dois é complicado. Mesmo quando você junta os dois, geralmente é alguém que ele é mediano, ele é até bom nos dois, mas nada demais, nada especial. Se você comparar ele com alguém de humanas ou comparar ele com alguém de exatas, você vai ver que ele tem um pouco faltando. Ou seja, ele é bom em tudo, mas num nível médio. O Rambam ele escreve dois livros incríveis, tanto em humanas quanto em exatas, tanto em áreas abstratas de emuná, de fé, de filosofia, quanto na área exata das alachot específicas, o que fazer em cada caso e caso da alachá. Por isso, no mundo acadêmico hoje em dia, não conseguem entender como pode ser que existiu alguém tão grande, então eles viram que tem dois Rambam. Tem um Rambam que escreveu Moreh Nevuchim e tem um Rambam que escreveu Yad HaZakah. Eles não conseguem entender como pode existir uma personalidade tão grande e completa. Mas existiu. É o Rambam. O Rambam, obviamente, é só um, certo? A gente vê em vários lugares em que quem viveu naquela época, o Ramban traz de um para o outro, como se fosse o mesmo. Obviamente, só tinha um Rambam, não tinham dois. Mas de qualquer jeito, a gente encontra Rabbi Yochanan Zakkai, que ele sabia davar gadol, ele sabia falar sobre Merkavah, ele podia dar um shiur extremamente profundo sobre Kabbalah, e ao mesmo tempo ele podia dar um shiur bem claro, bem prático sobre Ilhot Shabbat, sobre Ilhot Kashrut. Ou seja, ele conhecia a teoria e conhecia a prática de forma que não faltava nada. Esse era o menor dos alunos de Hillel HaZaken, e ele é o próximo a transmitir a Torá, Rabbi Yochanan Zakkai. Ele tinha mais algumas coisas. Tem mais algumas questões que a Torá conta sobre ele, que a Gemara conta para a gente sobre ele, que o Sefer HaKos ele traz aqui, que também é importante. Fora o conhecimento, ele tinha mais algumas questões. Lo sach sichat chulin miyamav. Ele nunca falou chulin, ele nunca falou nada que não fosse divrei Torá. Tudo que ele falava é sobre Torá. Lo iniach adam bebeit midrash ve'yatzah. Ele nunca saiu antes de alguém do Beit HaMidrash. Quando ele sentava lá para estudar, ele era sempre o último a sair. Velokdamo Adam Beit HaMidrash. Ele era o último a sair porque ele chegou tarde. Não. Nunca ninguém chegou antes dele. Ou seja, ele é o primeiro a entrar e o último a sair do Beit HaMidrash. Alguém que dedicava o dia inteiro dele para estudar a Torá. Velo Yashim Beit HaMidrash lo shnakev velo shnatarai. O que ele fazia no Beit HaMidrash? Tá bom, ele passava o dia inteiro. Ele chegava de manhã, fazia um cafezinho, estudava um pouquinho, abaixava a cabeça, descansava. Não. Fala Gemara para a gente que ele nunca dormiu no Beit HaMidrash. Nem muito tempo, nem pouco tempo. Ou seja, nenhuma adormecidazinha. Então, se ele não falava Sichat Chulin, ele não adormecia, o que ele fazia no Beit HaMidrash? Ele dedicava ao estudo de Torá, o dia inteiro. O dia inteiro. Você nunca encontrava ele parado, sentado, olhando para o teto, sem fazer nada. O tempo todo ele estava falando, divrei Torá, estudando. Esse é o tipo de aluno de Hillel HaZaken. Esse é o Chacham, esse é o sábio que vai transmitir a Torá. E mais uma coisa importante que aparece na Gemara, Velo amar davar shelo shama mipir rabo. Ele nunca falou nada que ele não ouviu do rabino dele. Ele não tinha hidushim, ele não tinha novidades, ele não criava alachot novos, pensamentos novos, ideias novas. Ele simplesmente repetia o que ele recebeu do rabino dele. O que ele repetiu de Hillel HaZaken, ele passou para frente. E assim também seu aluno, Rabbi Eliezer, ele só falava o que ele ouviu. A transmissão da Torá era exata, era fixa, era firme, não tinha mais ou menos, não tinha dúvidas, a transmissão da Torá era perfeita. Rabbi Yochanan Zakkai completa o curso, ele falando um pouquinho da questão histórica dele. Ele viveu ainda durante o Beit Sheni, enquanto o segundo Beit HaMikdash ainda estava construído. Os romanos começaram a cercar já mais para o fim da vida dele. Posteriormente, o Beit HaMikdash vai ser destruído. Ele viveu por 120 anos. Depois deles, a gente tem mais alguns Chachamim um pouquinho menos conhecidos. Rabbi Eliezer ben Urkenus, Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, em que eles têm livros que tratam da astronomia,
do mundo em geral, eles têm livros de Kabbalah, livros muito profundos do mundo da Kabbalah, do mundo místico judaico. E depois, B'ezrat Hashem, na continuação, vamos conhecer um pouquinho sobre Rabi Yoshua e Rabban Gamliel. Quem eram esses Chachamim que são o próximo passo, as próximas gerações a transmitir a Torá? Rabi Yoshua e Rabban Gamliel, a gente encontra muitas discussões entre eles. Rabban Gamliel era o Nassi, ele era o presidente, ele era alguém muito firme, muito forte. Vamos conhecer um pouquinho sobre a Shitá dele, a forma como ele acreditava que a Torá tinha que ser transmitida. B'ezrat Hashem, na continuação. Até mais.